Irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Queridos, hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, Salmo 133. Salmo 133. Que diz: Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Temos uma palavra de oração, irmãos. Pai Santo, nós reconhecemos que não temos como compreender a Tua palavra para o propósito para o qual ela foi escrita, sem que o Teu Espírito nos ilumine. Ilumina-nos, Senhor, para que saibamos a Tua palavra, para que ela seja fixada em nossos corações e assim, Senhor, ela nos leve a glorificar a Ti pela obediência. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos hoje falar, continuando aquilo que estávamos falando desde ontem. Nós estamos falando sobre ir para o céu. Ou alguém perdeu essa parte do que eu disse ontem? Os salmos de degrau, eles levam o povo de Deus a pensar que estão subindo para o encontro com Deus no monte. A Nova Jerusalém não tem esse nome à toa. A igreja de Cristo glorificada, que habitará em novos céus e nova terra, é chamada de Nova Jerusalém, porque é nesse lugar onde Deus habita no meio do seu povo que há a verdadeira comunhão. Ir para o céu, nos dirigirmos até este lugar que simboliza esse encontro com Deus, passa pela compreensão e a convicção de fé de que nós devemos ser unidos. A unidade cristã, ela está no tema, está na cabeça, está no coração de todo aquele que quer habitar onde Deus habita. A unidade que o povo de Deus então demonstra não é uma unidade que está relacionada com motivos fúteis. E nem mesmo com motivos que, ainda que lícitos, que não são fúteis, não são os primeiros. Por exemplo, eu gosto muito do Reizinho, do Edmilson. Mas não é por isso que eu congrego com ele. O motivo mais importante da congregação entre os santos é a presença de Deus onde Ele promete estar. E aí eu lembro do princípio que nós falamos aqui ontem. Nós devemos pensar que Deus ele estabeleceu um modo, Deus estabeleceu um tempo e Deus estabeleceu um lugar na antiga aliança. E na nova aliança Ele também estabeleceu um lugar. Vocês sabem qual é este lugar? Jesus respondeu à mulher samaritana onde era esse lugar. E esse lugar é em Cristo. Todos aqueles que se encontram em Cristo Jesus estão unidos e pelo poder do Espírito unidos contam com a presença espiritual de Deus no meio dele. Isso é verdadeiramente a unidade. E esse é o tema que deve estar, como eu já disse, na cabeça de todos aqueles que se dirigem ao céu. Mas eu gostaria de destacar uma outra questão antes de irmos para o texto. Os textos que nós estamos abordando desde ontem, que são os salmos de degrau, a segunda palestra especialmente, eles essencialmente levam em consideração que o povo de Deus tem uma ordem de peregrinar, de andar, de caminhar até um determinado local segundo as ordens de Deus.
A peregrinação, irmãos, não é algo que está limitada ao povo daquela aliança, daquela administração pactual. Mesmo antes de Moisés receber mais luz sobre o pacto da graça, na administração mosaica, Deus mandou aquele povo caminhar até a terra prometida, peregrinar até a terra prometida, com a promessa de que passaria pelo deserto e chegaria até esta terra de promessa. Igualmente, agora o povo deveria repetir, depois das instruções que Deus deu a Moisés, deveria repetir 3 vezes por ano a caminhada até Jerusalém. Hoje nós não peregrinamos até este lugar, mas nós peregrinamos por esta vida e chegamos até as assembleias que nós aqui, por exemplo, estamos vivenciando. Essa dedicação de tempo, essa disposição de tempo, como eu disse ontem, ela não é desprovida de problemas. No deserto houve problemas. Eu nem preciso mencionar a quantidade de problema que deu naquele deserto. Todo mundo sabe. Existia também problemas que são mencionados nesses salmos, como ontem eu falei. As pessoas se queixavam daqueles que perseguiam, as pessoas se queixavam daqueles que estavam às espreitas, tentando fazer algum tipo de mal ao povo de Deus enquanto se dirigia para cultuar. O ambiente da própria peregrinação até Jerusalém, assim como no deserto vindo do Egito, tinha os seus problemas que eram decorrentes da limitação de alguns. Imagine os idosos indo até a Jerusalém, subindo uma montanha de mais de 2.000 metros acima do nível do mar. Tinha que esperar por eles, assim como Moisés, assim como outros tiveram que ter paciência. Imagine os guerreiros de Israel querendo chegar logo, aqueles homens mais afoitos e que sempre estavam reclamando, querendo chegar mais rápido onde deveriam chegar. E tinha então o mais idoso, a criança, a mulher grávida, os animais que estavam ali também junto com aquele povo. Tudo isso nos faz lembrar que essa caminhada precisava de uma coisa que o Salmo 133 nos mostra. A caminhada, ela deveria levar em consideração que é bom e agradável viver com este irmão, mesmo que ele seja idoso e ele não ande tão rápido como eu. Mesmo que tenhamos que levar os animais para sacrificar no templo, então nós temos que ter paciência, os animais não andam como a gente, há problemas em decorrência disso, crianças que também... Imagine, as crianças aqui não brigam, né, pastor? Elas não se desentendem aí no pátio e tal, eu não estou falando sobre essa igreja. Mas naquela época, as crianças se desentendiam também. As mulheres se desentendiam por causa das crianças. Aqui também não tem isso, né? Nem os pais, os homens, né? Os maridos, também não tem isso, né? Aqui, pastor. Não tem, ele está confirmando, né? Mas naquela época tinha. E como é que Deus pode fazer com que Davi escrevesse um salmo tão diferente? Porque se a gente perde a visão verdadeira do que é e se encontrar com Deus junto com os irmãos, e a gente pensa que esse ajuntamento é só composto por coisas maravilhosas, a gente deixa de se ajuntar ao primeiro sinal de problema. A gente deixa de achar que é importante se ajuntar com o meu irmão para cultuar a presença de Deus, para cultuar o nosso Deus. Aí Deus vai lá e diz para nós que é bom e agradável, e aquelas pessoas sabiam desses problemas que eu estou mencionando aqui. Elas tinham consciência que existia empecilhos, e elas viviam esses empecilhos. Mas mesmo assim, Deus colocou na boca de Davi essa verdade. Veja, meu irmão, é isso que o versículo 1 diz, veja, atente, presta atenção, é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E por que isso?
Evidentemente que bom e agradável é quase que uma explicação em si mesmo. Bom tem a ver com aquilo que é valoroso, que é precioso. O texto, inclusive, repete no versículo 2, essa mesma palavra em hebraico. É como óleo precioso, é a mesma palavra de bom, que está no versículo 1. Agradável tem um sentido de harmonia. Então, veja como é harmônico o povo de Deus. Irmãos, harmônico? Como é que pode? Se nós, às vezes, brigamos, se nós, muitas vezes, nos desentendemos, como é que pode ser agradável? E o agradável aqui tem a ver com harmonia. Como é que a gente pode dizer tal coisa se nós sabemos que brigamos? Aí é que está a questão. Por que é bom e agradável? Vou primeiro responder isso e vocês vão ver que, na medida em que eu respondo esta pergunta, a segunda pergunta vai ser respondida também. Porque é quando nós percebemos essas duas coisas que vão ser declaradas aqui, que aí então chegamos à conclusão do versículo 3, por exemplo. Então, a primeira coisa que o salmista vai mostrar é que é bom e agradável como. Então, por que é bom e agradável? Porque é como a provisão espiritual que Deus dá por meio da representatividade de um homem, que é ungido representando todos os homens, todas as pessoas de Israel. É aquele que era o símbolo da mediação entre aquele povo e Deus no culto para onde eles se direcionavam, que é o sacerdote, que era Arão. Então veja que o versículo 2 vai usar essa primeira figura, que é a figura da provisão espiritual. É como óleo precioso, bom, sobre a cabeça, o qual desce para a barba, desce, verbo descer, para a barba de Arão. E desce para a gola de suas vestes. Desce. Guardem esse verbo. Irmãos, Arão foi escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote, e assim a sua casa seria a casa sacerdotal. Arão, ele representava o povo no momento mais importante da existência daquele povo, que era o encontro do povo depois dessa peregrinação que eu acabei de falar, com todas as suas dificuldades, mas que era necessária, até Jerusalém. Ele representava o povo naquele momento. E aí alguns vão dizer, o óleo ele junta os fios de cabelo, o óleo junta os fios da barba, e quando diz que desce para a gola é porque havia um peitoral na roupa, do sumo sacerdote. Uma das partes dessa roupa era um peitoral, que nesse peitoral tinha 12 pedras, e essas 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel. Então, quando o óleo passava pela cabeça de Arão, porque ele precisava ter juízo, para ser sumo sacerdote, pela barba de Arão, para simbolizar o fio, estou falando como um judeu falaria, e depois desce para a gola e vai para cima dessas pedras, é a unção de Deus sobre todas as tribos de Israel, representadas em Arão. Se esse é o símbolo real, se é assim que realmente a figura quer nos fazer lembrar da unidade, é evidente que a figura não é maior do que aquilo que ela representa. O que ela representa é a provisão espiritual. Só há provisão espiritual para o povo de Deus quando o povo de Deus está unido em culto, acima de tudo em culto. Quem está fora do culto não recebe provisão espiritual. Quem não atende à santa convocação não está provido de bênçãos espirituais.
Crentes podem se ausentar do culto? Não. Crentes podem ser desigrejados? Meu irmão, não dá nem para chamar de crente. É pior do que um ímpio, porque sabe que deve se ajuntar com um povo que tem defeito, porque ele não tem defeito nenhum, por isso que ele aponta o defeito dos outros. Mas ele tem que se ajuntar com quem tem defeito, olhar para ele e dizer assim: meu irmão, como é bom, como é precioso, como é agradável, como é harmônico viver contigo num culto. E antes de chegar no culto, nós vamos ter que passar aqui alguns dias peregrinando até chegar a Jerusalém, um ajudando o outro, para ir cultuar. Porque lá está ordenada a bênção espiritual para as nossas vidas. Vamos juntos. É bom e agradável ver unidos os irmãos? Sim. Por quê? Porque lá está ordenada a bênção espiritual para o seu povo. Segundo, vocês vão observar, irmãos, que a segunda figura, ela fala sobre o orvalho do Hermon, que desce, a terceira vez que aparece o verbo descer. Vocês sabem que existe um dado geográfico em Israel, que o nome deste negócio, que se eu disser antes vai perder a graça, o nome desse negócio tem a ver com esse verbo. Vocês sabem que negócio é esse que tem em Israel, que tem a ver com esse verbo descer? Jordão, Rio Jordão. Onde estava o Hermon? O Hermon estava no norte. O Hermon é uma montanha alta, que neva, e que dali tem um orvalho, e também dali há uma fonte que desemboca e cria-se então o Rio Jordão. A parte norte de Israel é mais fértil, tem muito mais provisão física para o corpo, comida, água, provisões. Observe que desde o verso 2, o verbo descer está em evidência. Desce sobre a barba, desce pela gola, e depois é o orvalho do Hermon que desce. Se por um lado você tem na unidade do povo de Deus a provisão espiritual, na unidade do povo de Deus também a provisão da vida material, das necessidades que nós temos de sustento para o nosso dia a dia. Mas, pastor, isso faz parte do culto a Deus, isso faz parte do que é a igreja. Meu irmão, sem isso não há igreja. Sem o ter misericórdia um do outro, sem estar preocupado com o que o outro vive, sem que estejamos, inclusive, ocupados com aquilo que é próprio e deve ser dado ao irmão, não há igreja. Imagine, então, e vocês sabem que isso aconteceu, que aquele povo se dividisse e houvesse uma radical divisão entre aquelas pessoas e o Rio Jordão fosse represado lá no norte. E agora, já que vocês são espirituais, fiquem aí com essas espiritualidades de vocês, que nós vamos ficar aqui com o nosso rio. Aí você diz assim: mas Deus não é a nossa provisão? A questão, irmãos, é que Deus, Ele promete essa provisão na unidade daquele povo e não na divisão, na guerra civil, nos desentendimentos que são maiores do que o próprio amor, a misericórdia e o perdão que vem de Deus. Imagine, irmãos, que até a vida espiritual daquele povo seria profundamente prejudicada. O povo do sul, onde estava Judá e Jerusalém. Qual era a forma de culto na antiga aliança? O que se oferecia no culto na antiga aliança? Cereais, que é com a água do Rio Jordão. É com o orvalho do Hermon.
São as chuvas que decorrem do norte, que se derramam pelo Vale do Negueb, que é um lugar seco. Se as pessoas do sul pensassem assim, nós não precisamos de vocês, nós temos o Senhor Deus, eles teriam muitas dificuldades de criar animais, ter cereais para oferecer no culto que Deus exigia. Mas aí você diz assim, pastor, então a situação é meio complicada, né? Aí a gente tem que lembrar de uma outra coisa. A Bíblia está cheia de exemplos que demonstram que quando Deus abençoava o povo, quando o povo se voltava para Deus, Deus fazia com que as dispensas aumentassem. O dízimo, inclusive, tem por base uma promessa nesse sentido. Isso quer dizer, então, o quê, irmãos? Que se o povo do norte também dissesse, fiquem aí com suas espiritualidades, a gente vai ficar aqui com as nossas bênçãos. As nossas bênçãos materiais. Eles poderiam ficar também sem essas bênçãos materiais, porque eles não estavam cultuando no lugar onde Deus queria que eles cultuassem. Eles não estavam cultuando no tempo que Deus queria que eles cultuassem. Eles não estavam cultuando do modo como Deus queria que eles cultuassem. Unidos, peregrinando até um determinado lugar para oferecer o fruto das bênçãos espirituais de Deus, que também se configuram nos bens materiais, que eles mesmos oferecem a Deus em culto. Não tem bênção na divisão. Não tem. Irmãos, eu quero repetir. Não existe bênção em divisão. Briga. Não existe bênção. Se por um lado você precisa da bênção espiritual e despreza as materiais, naquele contexto, logo você teria dificuldade de oferecer um culto. Porque você não tinha as coisas que Deus exigia para o culto, que dependiam em muito daquilo que vinha do norte. E vice-versa. Por isso, a conclusão é óbvia. Por que é que mesmo aquelas pessoas brigando era bom e agradável viverem unidos, irmãos? Pastor, o povo não brigava não. Irmãos, misericórdia, Jeroboão e Roboão dividiram o reino. Brigaram em guerra civil durante anos e em muitas oportunidades. Deus está dizendo para aquelas pessoas, assim como diz para nós hoje, que nós precisamos dos nossos irmãos, nós precisamos, é essencial que estejamos unidos como irmãos. Deus, assim como diz o versículo 3, é ali, não é em outro lugar. Ali ordena o Senhor a sua bênção. O que foi que eu disse ontem aqui? Gênesis capítulo 1, Gênesis no final do capítulo 1, início do capítulo 2. Ali no finalzinho da nossa leitura dizia o que em Gênesis? Deus abençoou aquele dia. E Deus santificou aquele dia. Deus abençoou aquele dia. E Deus santificou aquele dia. Aí você vai para Êxodo, está lá dizendo, porque Deus abençoou aquele dia. E Deus santificou aquele dia. Aqui está mais uma vez o lugar onde Deus ordena a sua bênção. No dia do Senhor, durante o tempo que você lembra deste dia, se dirigindo àquele dia para cumprir os deveres daquele dia, que são verdadeiramente verticais, mas que se você desprezar os horizontais, que é a comunhão dos santos, Deus ali não vai ordenar a sua bênção e a vida para sempre. Aquela bênção lá da criação. Você quer ser abençoado? Agora eu vou dar uma de coach aqui, pastor da igreja neopentecostal. Você quer ser abençoado, meu irmão? Você quer ser abençoado?
viva unido com seu irmão em culto. Não aceite a divisão no meio de vocês. Não aceite o disse-me-disse. E quando houver, pede perdão, reconcilia, vive junto. O que nos une é maior do que o que nos destrói ou o que nos divide. Porque mais poderoso é o Senhor do que os pecados e os nossos desejos e as nossas paixões. Pense, você precisa. Irmãos, eu quero trazer um argumento aqui para vocês precisam compreender muito bem aqui o que eu vou dizer. Imagine Jesus sem o corpo. Jesus seria o Jesus da Bíblia sem o corpo? O corpo seria o corpo sem a cabeça, que é Jesus? Jesus seria um farsante se a igreja não é aquilo que ela de fato é. O corpo de Cristo. Sem a igreja, Jesus não é Jesus, não é o Messias. Você sem o seu irmão em Cristo, você sem o ajuntamento solene, você não é nada e você não é ninguém espiritualmente. Você está sozinho e sozinho não existe união com Cristo. A igreja é que está unida a Cristo. A igreja como um povo, como um corpo espiritual que está espalhada pelo tempo e pelo espaço. Esse povo está unido a Cristo. E quem está fora deste povo não tem bênçãos e nem tem vida. Por que é tão importante essa unidade espiritual? Essa unidade espiritual é importante porque Deus se manifesta no meio desta unidade. Mas Ele também se manifesta na minha vida, pastor, individualmente. Mas experimenta não ter aí unidade para ver se você vê manifestação de bênção e de vida na sua vida estando separado do corpo. Você não verá estas bênçãos. Por que é tão importante a unidade cristã? Porque o próprio Deus disse, veja, olha ali, mesmo com todos os problemas que vocês têm, vocês são um povo unido e ali eu ordeno a minha bênção. Veja isso. Mesmo que não seja muitas vezes tão agradável essa unidade, ela é mais importante e ela é muito melhor para a sua vida do que o que é desagradável na solidão. Um grande problema que hoje o ser humano vive. Dinheiro, carro, casa, bom emprego, boa formação. As pessoas estão completadas individualmente. E esses dias, reverendos, eu vi o depoimento de uma mulher feminista, toda para frente, que era daquelas que não tinha homem, porque todos os homens eram dela. Escolheu que iria viver sozinha. Aí agora, com problemas de saúde, sozinha, sem filhos, sem povo de Deus, lamenta ter decidido nunca ter um filho e uma família. Porque ninguém sozinho vive feliz. Nem o nosso Deus é sozinho. Há 3 pessoas na divindade. E eles vivem unidos, sendo diferentes, mesmo que co-essenciais. Imagine. Como é que pode haver alguma razão na solidão? No individualismo. Não existe razão nisso. Eu faço porque eu quero. Eu faço porque é do meu jeito. Não. Nós temos que perceber que nós precisamos uns dos outros e que nós devemos cuidar uns dos outros em amor e em verdade.
amar de verdade, amar de fato, amar misericordiosamente. Isso é unidade cristã. É ter um mesmo espírito. É se mover pelo mesmo espírito que tem uma escola, a escola da palavra de Deus. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos ensinar a vivermos juntos. Se existe um sacerdócio espiritual e se existe uma provisão material, todas estas duas coisas procedem de Deus para um povo que está unido e não dividido. E Santo Agostinho, ele dizia que a anomalia, a anormalidade mental está em quem não vive unido, mas sim divorciado de seus irmãos. Esse é um anormal. A pessoa Santo Agostinho dizer um negócio desse? É uma anomalia mental viver desunido do irmão. Porque Deus disse que é bom e agradável, e você não pode dizer que é o contrário disso. Como você, então, vive unido com Ele? Primeiro, sendo alguém que valoriza a obra do Espírito. É sendo alguém que valoriza a pregação da palavra, da doutrina, e você diz assim para mim, mas pastor, por que as igrejas, mesmo tão bem doutrinárias, se dividem? Por que irmãos que conhecem tão bem a doutrina, eles se dividem e se desentendem? E o maior exemplo disso foi Renan e Reizinho? Renan e Augusto? Renan e Aldenor? Não foi. Foi Paulo e Barnabé, irmãos, que se dividiram num certo momento porque se desentenderam a respeito de questões relacionadas à própria obra de Deus. Por que essas coisas acontecem? Porque o bom e o agradável não exclui os problemas. E é justamente porque é bom e agradável que nós buscamos resolver estes problemas para não vivermos desunidos. Podemos até cair, mas nunca ficar prostrado com relação a isso. Mas existe uma coisa fundamental, irmãos, para que sejamos unidos. Você sabe o que é? Parece simples o que eu vou dizer, mas não é tão simples não, irmãos, porque eu sou pastor, já vai fazer 20 anos que eu estou nessa situação e eu sei que não é tão fácil entender essa palavra. Mas é congregando. É simples, não é? Simples? Mas a questão, irmãos, é que nós vivemos numa época que tem muita coisa que concorre com o congregar. Eu disse isso, um pouco disso ontem. Existe muita coisa que nos distrai do congregar, de se ajuntar. A primeira coisa delas é que nós não percebemos que é pecado não congregar. Nós pensamos que é uma opção legal, uma opção que é muito boa, uma opção que parece ser tão virtuosa, mas nós não entendemos que é pecado não estar aqui. Nós não entendemos isso. Ninguém, eu estava dizendo, acho que foi para o pastor Augusto, eu disse para ele, eu estava, claro, irmão, está gravando, tá? É brincadeira, viu, Xandão? É brincadeira. Mas eu disse para eles que eu estava indo armado para a igreja na época da pandemia, porque se fosse de fechar a igreja, tinha que primeiro me levar preso. Por quê, irmãos? Porque eu sei que isso é algo essencial para a vida do homem. Congregar não pode ser impedido por ninguém e por coisa alguma. Nem o seu cansaço, nem o seu estresse, eu diria, até mesmo certas doenças. Existia uma situação interessante em Israel que a Páscoa ela era celebrada numa determinada data e depois disso foi estabelecida uma outra data para aqueles que estivessem assim impossibilitados completamente de ir à igreja por doença, algum tipo de impureza ou porque precisou fazer algum tipo de viagem emergencial. Porque senão seria morto.
Porque Deus sabe a importância que tem o congregar. Se você quer viver unido com seu irmão, congregue com ele, se ajunte com ele, se aproxime dele, esteja próximo dele e concordem no Senhor. Concordem no Senhor. Qual é o desafio que você tem a partir de agora? Fazer uma coisa que eu disse ontem. Não tenha um calendário. Siga o calendário de Deus. Não tenha um tempo. Siga o tempo de Deus. Se o seu irmão tem algo que não é tão bom, busque justamente viver numa mesma mente, numa mesma disposição com ele, justamente o influenciando a pensar como Cristo pensa, que certamente não é pensando pela divisão. Que o Senhor Deus te fortaleça a refazer o calendário e o tempo de sua vida para que você tenha tempo necessário para viver unido com o seu irmão, porque é muito bom e é muito agradável para Deus e para nós. Deus abençoe, irmãos.